Aqui o ar-condicionado aqui também está funcionando. Vamos. Nós vamos iniciar o nosso estudo. Hoje nós iremos falar a segunda. Nós fizemos uma introdução do que é as religiões antes de Kardec, e hoje nós vamos falar especialmente de Kardec. Quem foi Kardec? O que Kardec representa para o movimento espírita e o que ele representa para a humanidade. Então nós vamos falar só sobre Kardec hoje, tá? Porque esse estudo sistematizado da doutrina espírita, ele tem um cronograma que não é nosso, é da Federação Espírita Brasileira. Então nós vamos procurar seguir fielmente esse cronograma, tá bom? Eu convidar alguém para fazer a prece de abertura para nós iniciarmos o nosso trabalho hoje. Ninguém? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo a nosso Mestre Jesus, nossos benfeitores espirituais, o dirigente maior desta casa, José Grosso, que com certeza estais aqui, que nos conduza pelo caminho do entendimento, para que possamos entender realmente o significado da doutrina espírita. Por que somos espíritas? Por que escolhemos ser espíritas? Esse significado tem muito interesse quando o indivíduo passa a estudar, porque ele com certeza entenderá o sentido da vida agora, do nosso passado e do nosso futuro. E sob a proteção amiga dos nossos benfeitores, do nosso Mestre Jesus, nós damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, fazer a prece ninguém faz, mas eu acho que agora, ler o Evangelho aqui, alguém vai se dispor a ler o Evangelho aqui, não? Pronto. Aleatoriamente você pode. Mike, a folha de presença, viu? Abra qualquer coisa. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Perguntai se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se. Àquele em que um espinho entrou, retirá-lo, ou ao que está doente chamar o médico. As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Inclusive, esse será um dos nossos temas no futuro. Penas e gozos no futuro. Então, nós vamos agora estudar. Tá? Antes de estudar, eu queria fazer um convite para vocês. Principalmente essas pessoas mais novas aqui. Todos os dias o Centro Espírita José Grosso tem atividade. Todos os dias, de segunda a segunda-feira. Entendeu? Aos sábados nós temos nossas atividades
nos que nós chamamos de departamentos. Tem aqui Imperatriz, tem aqui na Vila Cafeteira, tem ali na Vilinha, tem em João Lisboa. São atividades com crianças, com os adultos, né, que você e tem no Lara Franco, que vocês podem interagir, né, aprender, conhecer e que, quem sabe, futuramente você não se torne um trabalhador. E aos domingos pela manhã, todos os domingos pela manhã no Lara Franco, nós temos o café fraterno, certo? É um café, primeiro fazemos o evangelho, 8 horas da manhã, e depois do evangelho é servido um café para todos os presentes. É muito gostoso estar lá, as famílias vão lá, todos os trabalhadores, é onde se congrega todos os trabalhadores juntos naquele momento, aos domingos. Então eu queria convidar que todos os domingos vocês tivessem presente lá, no Lara Franco. Todo mundo deve conhecer, é aqui na Pedro Neiva de Santana, entendeu? Ali, depois da rotatória da Facimp, você entra à esquerda. Então eu gostaria que você... Evangelização de criança, evangelização de adulto, né? Então, é muito importante que nós participamos das atividades do Centro Espírita. E aqui na casa, todos os dias tem atividades. Todos os dias que você quiser vir estudar aqui, você quiser vir para as palestras públicas, todos os dias tem atividades aqui e mais. Temos os estudos da doutrina espírita, mas também temos o estudo da mediunidade. Aquelas pessoas que estão sentindo a presença de algum ente querido, aquelas pessoas que estão vendo alguma coisa, né? Você pode trazer e vir estudar aqui a mediunidade. Você vai entender por que está acontecendo isso e com o tempo, depois de muito estudo, você passa para a parte prática da reuniões mediúnicas. Então o Centro Espírita está sempre aberto aqui aos estudos, tá bom? Vamos rapidinho, ele vai só instalar aqui, entendeu? Porque esses estudos, a Federação Espírita Brasileira, ela disponibiliza em slides. Por quê? Porque fica melhor o entendimento para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, eles entendem melhor. Tá bom? Mas se não der certo aí, nós vamos mesmo. Você é preparado, rapaz. Depois você vai apagar, viu? Os meus... Eu só queria que tu desligasse um pouco a luz aqui da frente, para ajudar a facilitar mais. Isso. Vamos lá? Esse é Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Muitas pessoas dizem assim, enganosamente, dizem assim, Allan Kardec é aquele que fundou o espiritismo. Ele não fundou o espiritismo, ele apenas codificou. Por quê? Porque os espíritos, desde que o mundo é mundo, já existiam. E ele se interessou e resolveu então o que fazer? Ele resolveu estudar a doutrina espírita e depois codificou.
Inclusive, a grande maioria desses nomes que tem aí na doutrina espírita foi criada por Allan Kardec. Então nós vamos entender hoje mais ou menos a importância de Allan Kardec para a doutrina espírita e a importância para a comunidade em geral. Tá bom? Ele era francês, nasceu em Lyon, na França, e seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele veio de uma família mediana, seu pai era juiz, né? E ele era muito ligado à questão da educação, da pedagogia. Inclusive ele teve vários mestres que ajudaram ele no seu entendimento da pedagogia. E ele usou o termo Allan Kardec porque quando o Espírito disse pela primeira vez para ele que ele tinha que, na Terra, ele tinha uma missão de divulgar a doutrina espírita, certo? Inicialmente, quando os espíritos disseram isso para ele ficou meio temeroso. Ele não quis, no primeiro momento, aceitar a missão. E o Espírito disse para ele que alguns espíritos tinham vindo reencarnado também, ajudando a ele nesse intuito de divulgar a doutrina espírita. E esse espírito, que foi um espírito que já conhecia ele de reencarnações passadas, inclusive o nome do espírito chamava-se Zéfiro, ele disse para Kardec que em uma outra reencarnação passada, eles tinham convivido juntos. E nessa reencarnação, ele chamava-se Allan Kardec. Como ele era uma pessoa pública, já muito conhecida na França, ele já tinha publicado vários livros sobre a pedagogia, ele não quis misturar o pedagogo com o espírita. Por isso que ele resolveu, a partir da doutrina espírita, dos livros espíritas, ele resolveu se nominar de Allan Kardec, de uma reencarnação passada. Por quê? Porque ele já tinha vários livros de pedagogia lançados e ele não quis, confundir o professor Rivail com Allan Kardec. E ele usou o termo Allan Kardec, assumindo pelo professor Rivail para distinguir da sua pedagogia e seu esforço na codificação da doutrina espírita, trabalho realizado sob a inspiração do plano espiritual. Por que Kardec não quis? Porque além de professor Rivail, ele sabia que a doutrina espírita ia trazer muito contratempo para ele e para o seu meio. Porque não foi fácil, como ainda hoje não é fácil você dizer que é espírita. As pessoas, eles não procuram entender nem compreender o que é que a doutrina espírita é. Eles vão logo denegrir a doutrina espírita. Por que isso acontece? Por que principalmente no Brasil isso acontece? Quando você diz que é espírita no Brasil, eles logo associam você a algum tipo de trabalho, ligado às correntes dos nossos irmãozinhos, que são a Umbanda, a Quimbanda. As pessoas pensam que é isso. Mas por que isso? Isso foi uma maneira que eles procuraram, porque nós espíritas, nós somos espiritualistas. Nós acreditamos na vida do espírito, nós acreditamos na vida após a morte. E os nossos irmãos também acreditam. Então as pessoas confundem espiritismo como qualquer outra religião espiritualista. E não é. A doutrina espírita não tem nenhum tipo de ritual.
Eu já vi algumas pessoas entrarem aqui no centro espírita e disseram assim, a mesa de vocês é branca, mesa branca. Mas isso aqui é só uma formalidade, podia ser preta também, azul, vermelho, não tinha nenhuma importância. Pessoas que vêm a primeira vez no centro espírita, eles perguntam assim, que roupa eu me visto? Eu visto uma roupa branca? Não, meu irmão, eu visto a roupa que você quiser, desde que seja com decência. Então não existe, a nossa busca não é pelas coisas materiais, a nossa busca é pelas coisas espirituais. Tudo que nós fazemos vai estar aonde? Vai estar armazenado no nosso espírito. Então não importa se o centro espírita é de roupa branca, não importa se a mesa é branca, isso aí não importa. Infelizmente ainda não temos a consciência, né? Não temos essa consciência lá fora de que nós somos realmente uma religião. E qual é a diferença da doutrina espírita para as outras? Temos alguma? Perfeito. A doutrina espírita prima por uma coisa absoluta. Duas coisas que estão lá, espírita, amai-vos. Espírita, instruir-vos. Por que amar? Porque quem ama transforma-se moralmente. Quem ama se transforma. Mas quem não ama, ainda não ama, mas pelo menos se instrua. Saiba o que é certo, o que é errado. No mundo dos espíritos, nós seremos cobrados pelas nossas qualidades morais. Ninguém será cobrado por dinheiro, por benefício. O benefício, a nossa transformação moral é que nós alcançaremos o céu. Entendeu? É por isso que chama nós para as instruções, para o estudo. Porque através do estudo, o indivíduo vai entender e ter a percepção do que é o mundo real, o que é o mundo material, o que é o mundo espiritual. Tá certo? Então Rivail, que antes de ser Rivail, antes de ser Allan Kardec, ele já tinha vindo na Terra e uma encarnação ficou muito marcada na história da humanidade, uma das reencarnações de Allan Kardec. Se vocês podem anotar aí e procurar nos livros de história, professor João Hus. João Hus foi um professor universitário, nascido na região, naquela época chamava-se da Boemia, que hoje dá ali na Romênia, na França, naquela região, que ele foi um dos principais combatedores da Igreja Católica da época. João Hus. Tanto é que ele combateu a Igreja Católica, ele combatia em argumentos. Ele argumentava situações que a Igreja Católica não suportou e mandou prender ele. Depois, por que eu digo Igreja Católica? Porque naquela época a Igreja Católica era uma igreja muito poderosa, como ainda hoje é. Naquela época era muito poderosa. Eles tinham poder, além de ter o poder político, né, eles tinham os poderes sobre os reis e sobre as rainhas. Tanto é que naquela época, você para ser coroado rei, você para ser coroado rainha, tinha que ser coroado na igreja. Por quê? Porque você também, como rei, era um enviado de Deus. E quem eram os representantes de Deus aqui na terra? A igreja. Então você era obrigado. O primeiro a quebrar esse paradigma foi Napoleão Bonaparte. No dia que ele foi ser coroado imperador da França,
ele não aceitou ser coroado pela igreja. Ele pegou a própria coroa e ele mesmo botou na cabeça. Aí, isso. Ó, esse menino aí, vocês não sabem, ele é professor de história. Aí, né? Tá. Isso. Então vamos lá. Então a igreja tinha um poder muito grande. E quando a igreja tinha sobre as pessoas esse poder, sobre os reis, sobre as rainhas, sobre os presidentes, eles aproveitavam esse poder temporal deles também e faziam valer aquilo que eles queriam. E João Hus não aceitou aquilo. E por ele não aceitar aquilo, ele foi condenado para a igreja morrer em praça pública. E foi queimado vivo em praça pública. E quando ele foi queimado vivo em praça pública, ele conta que, próximo do desencarne dele, os espíritos benfeitores vieram e tiraram seu corpo, tiraram seu espírito do corpo físico. E ele assistiu, fora do seu corpo físico, ele assistiu o seu corpo ser queimado na fogueira. Isso foi uma história que ainda hoje os livros de história contam com muita propriedade. E tempos depois, ele voltou à Terra como professor Rivail. E o professor Rivail, né, como eu disse, foi uma escolha porque ele não quis diferenciar do pedagogo com o espírita. Ele resolveu mudar o seu nome. Nascido na França, em 3 de outubro de 1804, foi estudante da escola Pestalozzi, na Suíça. Pestalozzi foi um dos maiores pedagogos da história até hoje, e ele tinha uma escola que os filhos dos homens muito ricos do mundo iam estudar lá. E ele foi estudar com Pestalozzi. Apesar que o pai dele não era um homem rico, mas fizeram um esforço para ele ir para estudar na Suíça. E ele foi estudar em Yves, na Suíça. E quando ele estudava com Pestalozzi, ele tinha uma diferenciação tão grande que ele passou a ser monitor de Pestalozzi. Jovem com 15 anos de idade, ele já era monitor de Pestalozzi. Ele já falava, Kardec, professor Rivail, já falava naquela época mais de 5 línguas diferentes da sua natural. Então ele era um homem preparado e muito inteligente. E Pestalozzi criou um método, naquela época, ele criou um método que Kardec também passou a adotar. Ele criou um método em que ele, junto os filhos de homens muito ricos do mundo, Pestalozzi intercalava com as crianças pobres da Suíça. Ele convidava as crianças pobres e juntava no meio, que significava naquela época que já tinha bolsa de estudo, né? E ele dava para as crianças pobres carentes. Por quê? Porque era uma maneira de interagir, né, o poder aquisitivo com os menos favorecidos. E Kardec achou aquilo assim maravilhoso. Tanto é que ele trabalhou muito nessa situação da mistura das classes econômicas dentro da escola. Sem essa separação que nós temos aqui, que ainda temos hoje. Quem tem condições, manda seu filho aonde? Estudar nos grandes colégios. E quem não tem condições, fica nas escolas, sem nenhum demérito, mas nas escolas de menor poder aquisitivo. E Kardec já trabalhava isso. Essa influência o levou a optar profissionalmente pela área de educação, a qual se entregou de corpo e alma até completar 50 anos, quando então passou a interessar cada vez mais pelos fenômenos espirituais,
que, na época, causava frenesi nos círculos da alta sociedade e que se reunia para observar as mesas girantes, entre outros eventos de origem desconhecida daquele momento. Antes de conhecer a doutrina espírita, Kardec já era um estudioso do que nós chamamos de magnetismo. Ele já estudava o magnetismo. E seus amigos, que estudavam o magnetismo, passaram a falar para Kardec que estava surgindo um fenômeno muito interessante na Europa, que eram as mesas girantes. Inclusive, para vocês terem uma ideia, esse vai ser um assunto só sobre mesas girantes, que nós teremos nas próximas aulas. Entendeu? Uma de cada vez, para que nós entendamos, porque aqui nós estamos formando, além de espíritas, nós estamos formando futuros palestrantes espíritas. Então, tem que ser uma coisa de cada vez. Então, nós vamos estudar sobre as mesas girantes uma outra vez. E chamar a atenção, Kardec chamou a atenção de Kardec. E Kardec foi, como ele estudava magnetismo, né, que magnetismo é algo também que nós iremos estudar no futuro. Quando ele se interessou, ele foi estudar para entender o que estava acontecendo com aqueles fenômenos. O que fazia o deslocamento. Inclusive, as próximas aulas que for falar nisso, tem várias fotos originais da época, vocês vão ver as mesas, né, rodopiando e girando, porque naquela época já existia a fotografia. Então, Kardec se interessou e resolveu, com os amigos dele, estudar aquilo ali. Por que aqueles fenômenos estavam acontecendo daquela maneira? E foi o fenômeno que surgiu a doutrina espírita. E os espíritos trouxeram para nós, revelaram para nós tudo aquilo que nós sabemos até hoje. Entendeu? O mundo trouxe uma transformação a partir da doutrina espírita, que quando você hoje vai em outra religião, não estou falando mal, mas quando você procura uma outra religião, você acha outra religião muito simplória, diante das colocações que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Entendeu? Nós, espíritas, não aceitamos mais aquela história de que é porque Deus quer. Porque isso é desígnios de Deus. Mas será? Será que tantos conflitos que nós temos dentro da humanidade aí, ainda acontece exatamente que nós ainda temos que nos curvar diante do não entendimento do que está acontecendo? E a doutrina espírita diz que não, tudo tem uma explicação, tudo tem uma razão de ser. Então, quando nós dizemos isso, nós procuramos entender que nós estamos aqui, tem algum significado. Ninguém está aqui por acaso. Esse é o professor Pestalozzi, que foi o mestre de Kardec, o homem que trouxe todo o entendimento da pedagogia de Kardec, certo? Apaixonado pela arte de ensinar, Pestalozzi, uma nova metodologia de ensino. A intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Olha como é interessante. Que nós entendamos por que nós devemos entender assim. Porque além do bem, da coisa material, do entendimento material, Pestalozzi já significava que tinha algo mais que nós devemos buscar e entender. Nós devemos respeitar a nossa intuição. Isso, vamos lá, professor. O que Pestalozzi diz sobre um cristão?
Isso aqui é uma foto original dele, né? Uma foto não, que naquela época, mas uma pintura original dele. E ele dizia o seguinte: Pestalozzi, mestre, professor de Kardec, de Rivail. Fui cristão a minha vida toda, mas meu cristianismo é livre de qualquer dogma. É o que a doutrina espírita está procurando, é nos tirar de dogma, certo? Tirar dessas coisas do desconhecido. Não, o entendimento de que a vida é mesmo assim, e se Deus nos mandou assim, devemos viver assim, é verdade? Não, meus irmãos. Ninguém é fadado ao sofrimento. Ninguém nasceu aqui para sofrer. Todos nós viemos aqui objetivando uma coisa, que foi o nosso conhecimento e nosso crescimento espiritual. Vamos lá? Para mim, religião não é senão a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Olha como é interessante. Por isso que muitas pessoas dizem assim, olha, o Espiritismo não acredita na Bíblia. Acreditamos sim, como todo mundo, mas Kardec tirou da Bíblia a questão moral. Ele trouxe para nós a questão moral e a transformação do indivíduo através da moralidade. Ele não trouxe histórias contadas dos povos, né? Porque ele sabe que isso aí vai estar sempre presente na literatura da humanidade, mas ele trouxe o cunho da transformação moral do indivíduo. Então, quando você pega tudo que você pega do Evangelho segundo o Espiritismo, está nos chamando para a nossa transformação. E olha como ele já tinha, um mestre dele já falava sobre isso. Tá certo? Vamos lá. Rivail foi um discípulo exemplar. Formação metódica de estudo e aprendizado, essenciais na codificação do Espiritismo. Como eu falei para vocês, ele era discípulo de Pestalozzi, mas quando Pestalozzi se ausentava, quando Pestalozzi tinha que viajar, ele dava aula no lugar de Pestalozzi, um jovem com 15 anos de idade. Aí você já demonstra e você vê a bagagem que ele tinha, né, para aquela situação em que ele se encontrava naquela época. Aos 19 anos, já havia retornado à França, depois de estudar, né, aprender ali com Pestalozzi, ele voltou para a França. Por que ele voltou para a França? Porque ele tinha como missão dos espíritos de codificar a doutrina espírita. Não foi por acaso. Ele tinha essa responsabilidade, tanto é que ele sabia, depois que o Espírito disse, ele disse que já guardava no seu subconsciente que realmente teria que fazer aquilo. Na França, quando ele voltou em Lyon, Kardec abriu sua própria escola. Estudava, olha o que estudava, só matéria fácil, física, matemática, anatomia, que eu acho que nem hoje estuda mais, que na minha época eu já não estudei mais, imagina, né? Comparada e retórica. Então, vê a anatomia comparada, né? Hoje em dia, né, você pega isso aí quando você está num curso em uma faculdade específica, você vai estudar anatomia. Mas naquela época já se estudava anatomia. Então veja, né? Era tradutor de livros, pois dominava 6 línguas com facilidade.
Inclusive, tem vários textos, tem vários livros que foram traduzidos por Kardec, por Rivail. Ele ganhava dinheiro, jovem, ele ganhava dinheiro para traduzir os livros do inglês para o francês. Como jovem. Então, mostra a sua capacidade intelectual. Tipo, o nosso irmão ali. Tá certo? Em 1823, redigiu seu primeiro livro. Olha, em 1823, ele lançou seu primeiro livro. Inclusive, tem alguns livros de Kardec, de pedagogia, que ainda hoje são aplicados nas escolas da França. Ainda hoje. Tá certo? Então, mostra a capacidade intelectual, daquele indivíduo que estava propondo trazer para nós a codificação da doutrina espírita. Em 1823, redigiu seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética, e iniciou seus estudos sobre magnetismo animal. Já estava se preparando para ser o codificador da doutrina espírita. Eu fiz uma pesquisa bem boa, porque eu digo, não, vou fazer porque se alguém me perguntar alguma coisa, pelo menos os slides dizem. Viu? Isso aqui, inclusive, para vocês terem uma ideia, o túmulo mais visitado na França é o de Allan Kardec. Certo? É um túmulo assim que todos os dias fica fila de peregrinos lá. Até espírita mesmo. Vai lá, é uma maneira de conhecer. Ele é o túmulo mais visitado. Rivail foi em Paris, foi para Paris em 1822. Formou uma escola. Em 1832, casou com Amélie, que também tinha sua escola. Isso aí foi a professora Amélie. Inclusive, para vocês terem uma ideia, os espíritos dizem que ela já veio com Kardec, além do objetivo de casar, ela já veio para trazer com ele, junto com ele, o seu entendimento da doutrina espírita. E ela teve uma participação muito grande na codificação da doutrina espírita. Nós vamos, no futuro, entender um pouco sobre isso. Logo se uniram, formando um grande instituto que recebia de quem podia pagar. Olha, o instituto dele, inclusive essa foto aqui é contemporânea. Ainda hoje tem o instituto, o prédio do instituto dele existe na França, tá certo? Formando um grande instituto que recebia de quem podia pagar e quem não podia pagar. Eu falei para vocês que ele aprendeu isso aí com o mestre dele, Pestalozzi. Pestalozzi recebia de todo mundo, inclusive do Brasil. Teve alguns estudantes do Brasil que estudaram com Pestalozzi. Os homens muito ricos mandavam seus filhos para a França estudar, e Pestalozzi procurava aquelas crianças carentes que tinham condições de acompanhar e mesclava as pessoas ricas com os pobres dentro da sala de aula. Isso aqui são jornais da época, da literatura da época, e diz o seguinte, Rivail administrou vários anos cursos gratuitos de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada e etc. Lançou quem era indicado pelo Ministério da Educação da França. Foi considerado mestre da pedagogia moderna. Fato este importante para que seu espírito ganhasse força no princípio da elaboração da doutrina espírita. Então era um homem muito inteligente.
Era um homem preparado para a missão de codificar a doutrina espírita. Por isso que quando os amigos dele chamaram para ele assistir sobre as mesas girantes, ele não se conformou em ver aquelas mesas girar, rodopiar. Por quê? Porque seu intelecto não admitia. Teria que ter alguma coisa que fizessem aquelas mesas girarem, aquelas mesas responderem ao comando. É isso que interessou. Veja que ele não era cabeça de bagre, porque se fosse outro, achava era bonito. Não, a mesa está girando. Não, ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou, o que está fazendo aquela mesa girar? Né? Tem que ter uma explicação. Tanto é que nas próximas aulas tem algumas fotografias que os médios que participavam, mesmo inconsciente, eles amarravam as mãos dos médios para dizer que não tinha nenhum truque. Não existia nenhum truque naquela época. Porque já naquela época tinha truque, né? E imagine hoje como seria. Enquanto Rivail ainda desconhece a missão que o Espírito de Verdade vai anunciar a ele, há uma exploração dos fenômenos espíritas coordenado pelos espíritos superiores para chamar a atenção de toda a humanidade para o início da nova era materializada pela doutrina espírita, isso é, o Consolador prometido por Jesus. Isso é uma controvérsia que muita gente discorda. Mas deixa eu te dizer um negócio aqui para vocês. Havia uma exploração dos fenômenos espíritas coordenado pelos espíritos superiores para chamar a atenção. Por isso, meus irmãos, que a doutrina espírita surgiu na França. Porque a França e Paris era a cidade mais intelectualizada do mundo na sua época. E eles sabiam, a França já existia, além da intelectualidade, existia um processo que eles chamavam de todo o mundo girava em torno do que acontecia na França. Então eles acharam que no Brasil já existia. O Brasil já era descoberto. Por que não veio no Brasil se a doutrina espírita ia se tornar forte aqui? É porque lá eles foram uma maneira que os espíritos superiores encontraram de chamar a atenção do mundo. E quando ele botou as figuras de Jesus aqui, isso significa que a doutrina espírita não é uma coisa aleatória. Nós estamos aqui objetivando o quê? Conhecimento. Não é isso? Mas, além do conhecimento, o que mais nós objetivamos aqui? A transformação do indivíduo, que está ligado aos ensinamentos do Cristo. Ninguém está aqui querendo que se torne, vocês todos depois se tornem espíritas. Não é isso. Mas se tornarem, bem feito, melhor ainda. Mas está aqui para você entender que o homem necessita da sua transformação moral. Então, e quem pregou mais a transformação do homem do que Jesus? Ninguém. Vamos lá. Quando o professor Rivail ouve falar pela primeira vez sobre o fenômeno das mesas girantes, quando foi? O que responde a literatura? Em 1854, mas só em 1855 constatou a autenticidade dos fenômenos e resolveu estudá-los. O que aconteceu com ele? Tem até na literatura espírita tem um diálogo do amigo convidando ele.
O professor Rivail, ele, no primeiro momento, ele foi muito irredutível. Ele não quis participar, né? Seu amigo chamava ele, olha, está tendo aí umas mesas que estão respondendo comando, vamos lá. Ele não foi a primeira, não foi a segunda. O amigo insistiu tanto que ele resolveu ir. Depois de vários convites, foi o seu amigo chamado Frontier, que foi o homem que levou ele para a doutrina, para o espiritismo. E ele foi. E quando ele chegou lá, né, que ele viu aqueles fenômenos, aquele respondendo àqueles comandos, ele resolveu entender por que acontecia. Se eu digo assim, um exemplo bem simplório. Por que minha mão está tremendo? Aí aqui tem vários objetivos. Ó. Você pode estar tremendo de fome, pode estar tremendo de medo, né? Então, mas tem um significado para minha mão tremer. E foi aquilo que ele buscou entender, né? O que estava acontecendo para que aqueles fenômenos acontecessem. E ele foi entender exatamente isso. Em 1856, o Espírito Verdade, que foi o Espírito que veio trazer para ele sobre a sua nova missão, veio preveni-lo da rude missão que esperava e disse que tais missões tinham êxito. Não bastava só a inteligência. Faz-se mister, primeiramente para agradar a Deus. Nós devemos ter humildade. Olha o que o Espírito disse que era para agradar a Deus. O que ele deveria ter? Humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, inabalável firmeza, prudência e tato no que ele ia fazer. E, sobretudo, exigindo-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição para todos os sacrifícios. Kardec ficou marcado por uma situação muito interessante. Depois que a doutrina espírita começou a ficar conhecida, ele passou a ser convidado em várias cidades para fazer palestra e apresentar a doutrina espírita. E ele ia, mas ele nunca cobrou absolutamente um centavo, nem para ajudar na despesa da passagem. E ele não era um homem rico. É porque ele disse que se você não tivesse abnegação no propósito, você iria fracassar. Então ele achou melhor não cobrar. As pessoas dizem, não, você vem para cá que eu lhe ajudo na despesa da viagem. Ele não aceitava. Tanto é que ele ficou marcado pela sua humildade e pela sua simplicidade. Continuou o diálogo com o Espírito Verdade, o Espírito que falou para ele do propósito da nova missão. Não esqueças que pode triunfar, como também pode falir. Nesse último caso, outro te substituiria. Portanto, os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil de um só homem. Se um instrumento se quebra, é imediatamente substituído. Isso serve para nós. Nós não somos insubstituíveis. Nem na nossa casa, nem na nossa família. Ninguém é insubstituível. Nós fazemos parte do nosso meio, mas no dia que eu largar a minha família, ela vai andar sem mim. No dia que eu desencarnar, a minha família vai andar sem mim. Então ninguém é insubstituível. Não existe, fulano de tal, só o centro espírita só vai se for
através de fulano. Não é verdade. Vem um outro ali, talvez, com mais simplicidade, bem mais simplório, e toca o barco. Do mesmo jeito. Então, quando os Espíritos dizem que nós não somos insubstituíveis, ele cabe em todos os nossos campos. Cabe no campo profissional, cabe no campo sentimental, entendeu? Ninguém é insubstituível. Tá certo? Sim, depois daqui, no final, parem de cochilar aí, porque no final vai ter um cafezinho ali para vocês. Eu já estou vendo uns dois aí cochilando, entendeu? Tem um espírito que já me disse duas coisas aqui no meu ouvido para me dizer no final. Entendeu? Quem tiver acordado, tá, eu vou falar, sim. Tá bom? Eu já contei essa história aqui. Tinha um palestrante espírita que ele vinha de Belém, sempre a gente convidava ele aqui no início para vir fazer palestra aqui. Naquele tempo era muito carente de palestrante, né? Até aqui era muita dificuldade, porque ninguém queria assumir a cara aqui na frente, a gente sempre convidava ele. E ele dizia assim, olha, quando eu notava que a turma estava querendo cochilar, eu parava assim um pouco e ficava dizendo, ó, gente, tem um espírito aqui falando uma coisa para mim. Na hora todo mundo acordava querendo saber o que o espírito estava dizendo. E não era nada, era só para as pessoas acordarem, entendeu? Porque todo mundo tem curiosidade de ver espírito e saber o que o espírito está dizendo. Pode ser um espírito de porco, mas tem que, né? Então vamos lá. Onde Kardec começou a codificar grande parte do Livro dos Espíritos? Em 1856, na casa do senhor Beldi. A filha deste era médium inteiramente passiva. Nunca tinha a menor consciência do que escrevia, podendo rir e conversar livremente enquanto sua mão psicografava. Quando o médium, isso aqui nós vamos ter no futuro, nós vamos ter estudos só sobre mediunidade. Quando o médium é um médium mecânico, quando ele é um médium mecânico de psicografia, ele faz com tanta intensidade a psicografia dele, e ele pode fazer outra atividade de conversa aqui, com certeza. Entendeu? Nós vamos entender isso. E ela era uma médium, né, que psicografava nesse sentido. Então Kardec teve uma coisa muito interessante. Quem já leu aqui, não vão mentir, por favor. Quem já leu aqui o Livro dos Espíritos? 1, 2, 3. Agora, quem estudou aqui o Livro dos Espíritos? Rapaz, não, você não vale. O Laércio cresceu dentro do Centro Espírita. Cresceu dentro do Centro Espírita, então. Eu vou contar uma coisa que muita gente sabe e outros não. Kardec, quando começou a psicografar o Livro dos Espíritos, codificar o Livro dos Espíritos, sabe como é que ele fazia? Ele mandava uma mesma pergunta para várias pessoas no mundo todo. Mundo todo. Ele mandava uma pergunta para o Isnande, mandava outra para o Laércio, mandava outra para fulano. E até aqui no Brasil, naquele tempo, ele mandou, certo? Tinha um centro espírita no Rio de Janeiro, já, e ele mandou umas perguntas da codificação, para que ele não fosse enganado. Veja como ele é inteligente. Aí o que ele fazia? Ele recebia as respostas e ia fazer o comparativo das respostas. Fulano disse isso, olha, esse aqui disse também a mesma coisa, só que em outras palavras, mas disse a mesma coisa, né? Esse aqui disse afirmativo sim, já o Laércio não disse sim, mas disse hã. Foi.
a mesma coisa. Então Kardec fazia isso. E ele mandou essas perguntas pelo mundo todo e pegou as perguntas, fez o comparativo e dali lançou o Livro dos Espíritos. Que a primeira edição do Livro dos Espíritos não chamava Livro dos Espíritos. A primeira edição o livro chamava-se Religião dos Espíritos. Aí ele foi obrigado a mudar o nome Religião dos Espíritos para Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a igreja entrou com a ação contra Kardec, que a única religião que existia na Terra era a deles. Ele não podia chamar de religião. Aí a segunda edição já veio modificada, em vez de Religião dos Espíritos, ele passou a chamar Livro dos Espíritos, porque ele não quis confrontar com ninguém. Inclusive, Kardec foi muito perseguido pela imprensa na época, que na França já tinha uma imprensa muito forte, pelas outras religiões. Inclusive teve um fator que ainda é muito conhecido no movimento espírita, o Auto de Fé de Barcelona. Um autor já adepto da doutrina espírita na Espanha, ele resolveu pedir para Kardec mandar uns livros para ele vender na Espanha e divulgar a doutrina espírita na Espanha. E Kardec pegou vários livros espíritas, mandou para a Espanha. Quando chegou na Espanha, o bispo da igreja da Espanha soube que esses livros iriam chegar lá, ele mandou prender os livros e queimou livros em praça pública, que ficou conhecida como Auto de Fé de Barcelona. Então, mas Kardec não se injuriou com aquilo, certo? É verdade. Aí todo mundo se interessou em saber o que tinha acontecido. Por que queimaram aquele livro espírita? Aí todo mundo quis ler para ver o que estava acontecendo. Foi uma publicidade enorme na época, né? Em vez de fazer o mal, foi o bem. Porque todo mundo quis conhecer a doutrina espírita. Vamos lá. Como era a personalidade de Kardec? Ele era briguento, ele era amável, era muito polido, de fina educação, sério, mas não sisudo. Olha aí, viu, Laércio? Ele era um cara educadíssimo, até porque ele foi criado na corte francesa, né? Era um homem ali que a França ali, né? Os lords estavam todos ali na França e na Inglaterra, né? Reunia aos domingos seus amigos para jantar e discutia os pontos mais difíceis da doutrina espírita. Nos momentos de descontração, contava piadas em alto nível, em alto nível. Ele era bem-humorado. Os biógrafos deles dizem isso. Inclusive tem um biógrafo que eu gosto muito, Marcel Souto Maior. Ele conta exatamente isso, que ele era extremamente bem-humorado. Tudo ele levava, sim, no bom humor, sem ser um humor depreciativo, né? Ele levava com bom humor. E ele trazia no seu cotidiano essa questão do bom humor dele. Ele nunca estava assim, sisudo, como Laércio, essas coisas, não. Ele sempre estava... Camille Flammarion denominou
ele de o bom senso encarnado. Inclusive, Camille Flammarion foi um dos pós-contemporâneos dele, que veio também com o objetivo de alavancar e divulgar a doutrina espírita. E Camille Flammarion, para vocês terem uma ideia, ele conheceu pessoalmente Kardec. Ele era criança, Kardec já era um senhor de idade, mas ele era criança, mas ele se conheceu pessoalmente. Disse o próprio Kardec: sou um homem positivo, sem entusiasmo e tudo julgo friamente. Raciocínio com os fatos e não sou um idealista. Quando ele diz exatamente isso, que não é um idealista, que nós temos que entender exatamente o que ele quis dizer com isso. Ele tinha seus ideais, mas tudo dentro da racionalidade. Exatamente. Entendeu? Nós temos ideais, temos nossos ideais, mas não significa que nosso ideal está acima do bem e do mal. Né? Principalmente agora que nós estamos muito, nós vivemos muito isso no Brasil, né? Essa questão partidária do indivíduo tá separando os indivíduos. Ou você pensa igual eu quero, ou eu não vou ser mais seu amigo. Isso está muito voga isso no Brasil. Infelizmente. Olha aí. Eu acho que tu é uma reencarnação de Kardec, rapaz. Pode, não pode. O menino sabe demais, rapaz. O menino sabe demais. Isso desde criança que está no centro espírita. Não é possível que ele não tenha aprendido. Perguntaram a Kardec: de que maneira o espiritismo tem feito bem às pessoas? Se eu perguntar para vocês, o espiritismo fez bem para você? Você que está estudando aqui, tem um autor que diz, e eu concordo com ele, o espiritismo faz bem até para a saúde física do indivíduo. Faz bem. Quem é espírita, ele não guarda sentimento de mágoa, de rancor, que isso adoece o quê? Adoece o espírito, o corpo físico. Adoece o corpo físico. Algumas doenças que provêm do meu espírito. Vocês já viram falar em úlcera? Estou com úlcera, estou não sei o quê. Até os anos 80, a medicina dizia que a úlcera era um processo extremamente emocional do indivíduo. Aquelas pessoas que tinham muita preocupação, aquelas pessoas que tinham uma vida agitada, ia ferindo, porque dos órgãos do nosso corpo humano, o que mais tem nervos ainda é o nosso estômago. Então, ele ia ferindo e provocando uma úlcera. Aí nego não sabia, a úlcera era proveniente de quê? Era proveniente do nosso... Ainda desculpa, eu digo assim como se fosse... É proveniente do nosso estado emocional. Vai provocando uma úlcera, com os nossos compromissos, com as nossas dívidas. Então, significa que gastrite também, significa que o estado emocional do indivíduo, do espírito, ele reflete no corpo físico. Alguém que guarda muito ódio, muita mágoa, que não suporta o indivíduo, né? De dizer assim, eu vi fulano ali, eu fiquei azul de raiva. Não, isso aqui não acontece com você, estou falando com pessoas lá fora. Né? Fiquei... Sim.
Exatamente. Exatamente. Exatamente, que bela colocação a sua. Exatamente isso, meu irmão. Então a doutrina espírita, ela cura o corpo físico. Ela cura o corpo físico. Quando o indivíduo tiver conhecimento de tudo que ele guarda, de sentimento, de rancor, de raiva, ele vai, com certeza, refletir no seu corpo físico. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos emanam aquilo ali e vai criando no nosso perispírito. E quando cria no nosso perispírito, ele vai refletir lá no nosso corpo físico. Então não vamos guardar mágoa, rancor, inveja, né? Não vamos guardar. Tá bom? Vamos lá. Hoje passou, hoje foi rápido, viu? O Espiritismo é radicalmente contra o suicídio, vocês sabem, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mesmo em estado terminal, que o indivíduo esteja ali na hora da morte, sofrendo de dores físicas, nós não temos o direito de tirar. E muita gente toma consciência disso, né? Tomam consciência disso e realmente, através da intuição dos espíritos, do aprendizado dentro da doutrina espírita, não permite. Ah, mas eu estou com tanto sofrimento que eu preferi a morte. Não, meu irmão, nós não temos, nós como espíritos, só Deus tem a liberdade de tirar a nossa vida. Se o nosso estado de sofrimento, de doença, de miséria, ele está aqui para o nosso crescimento espiritual. Então ninguém tem direito, e a doutrina espírita trabalha isso com muita seriedade. Nós não temos, em estado terminal, nós não temos direito de tirar a vida, a nossa vida e nem a vida de ninguém. Tá certo? A doutrina espírita restabeleceu a paz, a concórdia em várias famílias, né? Em várias famílias. Depois que eu já vi muita gente começar a frequentar o centro espírita, aí depois que começa a frequentar o centro espírita, começa a trazer a mulher e trazer os filhos. E eu já vi quando eu trabalhava com entrevista ali, eu já vi muita mulher. Não, eu vim aqui porque o meu marido começou a vir aqui e se transformou. E eu vim para cá também. Porque a transformação do indivíduo é que vai refletir lá fora. Não adianta eu ir lá fora pregar o evangelho, chegar, puxar o evangelho no meio da rua e sair pedindo todo mundo para se arrepender. Não adianta. Agora, a minha transformação vai ser refletida. Na hora que eu me transformar moralmente, dentro da minha casa meus filhos vão sentir, a minha mulher, meu companheiro vai sentir a minha transformação. Olha, ele aí começou a frequentar lá aquele negócio, o homem já mudou demais, rapaz. Isso aqui era ruim, agora é um homem bom. Porque a nossa transformação vai refletir lá fora. Não adianta eu ir pregar, viver todo dia com o evangelho debaixo do braço. Para onde tu está indo? Não, vou lá para o centro espírita. Aí chego com a garrafa de água lá em casa, aqui água benta. Não é isso, mesmo. A nossa transformação moral é que vai refletir. Olha, fulano, olha, eu não vou falar isso aí, porque eu tenho certeza que como espírito ele não vai aceitar. Por quê? Porque as pessoas lá já sabem que a sua índole não permite mais aquilo ali. Nós não vamos aceitar facilidade de ninguém. Nós queremos, e o espírito luta por um processo de igualdade do indivíduo. Ah, porque eu vou, né, vamos facilitar aqui, olha, eu não vou permitir isso aqui, porque eu tenho certeza que ele não vai aceitar, ele é espírita. Os espíritas são assim, eles acham que sabem do bem e do mal. Não é verdade mesmo, é minha transformação. Agora também
A minha transformação ele vai dar lá na minha família. Quando alguém dizer assim, olha, o Cleto era um cara errado e agora é um cara que se transformou, igual esse aqui, ó, quer falar. Uma coisa muito interessante na vida da gente, com esse convívio, é que sem querer, você deixa as pessoas, todas elas em primeiro lugar, com respeito. Então é uma força, é uma energia, uma coisa assim diferente. Até eu falo isso com convicção. Até as plantas sentem. O que você tem dentro da sua casa, um animal, um pássaro, uma coisa assim, sente. É incrível. Está tudo dentro de você. E aí é como você administra você com os outros. Cuidado. Obrigado. Vamos lá? Bom, pessoal, eu acho o seguinte, que nós vamos acelerar mais um pouquinho, que falta ali 15 minutos, então nós vamos correr mais um pouquinho, senão vai ficar para a próxima aula. E eu não queria mais falar de Kardec, nós vamos falar de outro assunto, tá bom? É porque quando eu começo a botar os slides, eu me empolgo assim, de tal forma. Mas lembre que nós estamos num estudo sistematizado, então não tem pressa, não tem pressa. Quando passar para a segunda turma, aí vocês vão estar bem afiados, né? Tornou mansos e pacientes os homens violentos e coléricos. Por que tornou manso? A violência não me leva a nada, amigo. Nós temos que aprender a não revidar. Nós temos que aprender a não nos trocarmos um com o outro. Nós temos que parar com aquele negócio, se tu é homem, eu também sou. Negativo, eu não sou esse tipo de homem. Nós não temos que ser assim. Nós temos que ser bem reflexivos. Inclusive, o Chico dizia uma coisa muito interessante. Quando você estiver com raiva, quando você estiver assim, querendo ir lá e desabafar com alguém, tome a água da paz. Encha a boca de água e fique segurando. Que você não vai dizer nenhum tipo de desaforo para ninguém. Não vamos revidar, certo? Que quando nós revidamos alguma coisa, é porque nós nivelamos no mesmo espaço que aquele indivíduo. Nós não sabemos como aquele indivíduo está, cheio de sofrimento, de rancor, de mágoa. E eu ir, né, me trocar com isso. Então, a doutrina espírita trabalha muito isso, que nós devemos, né, não ser coléricos, não revidar com ninguém. É tu, mas é tu. Nem violentos. Vamos ser chamados de covarde, mas vamos ser um covarde compreensivo. De resignação àqueles a quem faltava. Deu resignação àqueles que faltavam. Reconduziu a Deus os que desconheciam, destruindo as ideias materialistas e verdadeiras chaga social que aniquila a responsabilidade moral do homem. Isso é verdade, meus irmãos. Nós vamos entender que a doutrina espírita ela é um produto de transformação do indivíduo. De transformação. Conduz o homem a se amarem como irmãos. Então, meus irmãos, para encerrar, a doutrina espírita ela veio com esse propósito de nos transformar moralmente, de nos buscarmos o indivíduo que hoje se diz espírita. Eu tenho certeza que ele é um indivíduo que vai ser tolerante, vai ser compreensivo, principalmente entender que o meu irmão não é aquilo que eu gostaria de ser. A doutrina espírita trabalha a transformação moral do indivíduo. Entendeu? Na compreensão, na tolerância, aprendermos a dizer não com dignidade. Quando alguém vir me tentar em alguma coisa, não, meu irmão,
não me interessa, deixa isso para lá. Eu conto, ele não está aqui hoje, mas ele sempre está nas reuniões espíritas, nas reuniões públicas. Ele passou no concurso para fiscal da Receita Estadual aqui no Maranhão, um espírita amigo nosso. E ele disse que quando o primeiro emprego, o primeiro trabalho que deram para ele foi numa região de fronteira. Mandaram ele para uma região de fronteira. Vocês sabem como é a questão de fronteira, né? De imposto, de CMS. Ele disse que no primeiro dia de trabalho, trabalhou normalmente, fazendo o trabalho dele. Quando chegou no final da tarde, o chefe dele foi lá na gaveta, tirou e disse assim: isso aqui é teu, isso aqui é meu, isso aqui é teu. E ele disse: meu? Disse: não, pai, isso aqui é porque nós juntamos no fim do dia as gorjetas aqui que nós recebemos, no fim de dia nós dividimos para as pessoas. Ele disse: não, meu amigo, me desculpe, mas ele disse que ficou tão constrangido com aquela situação, ele como espírita, né, ser constrangido, mas ele não se aliciou. Ele disse: eu não falei mal deles, cada um faça, cada um sabe da sua responsabilidade, mas muito obrigado, eu não quero. Muito obrigado. Então ele disse não para as tentações, que assim sejamos nós, né? Não vamos dizer: fui tentado. Nós só somos tentados se nós quisermos, tá bom? Então Kardec trouxe essa, e objetivando isso aí, ele diz qual o melhor jeito de aprendermos a espírita, segundo Kardec nos ensinou. Para encerrar, ela não pode ser aprendida de lapso, não adianta. Nós temos que estudar com calma, entender com calma o processo e o mecanismo do universo, das leis naturais do universo, da lei da vida, entendeu? Nós vamos entender que no futuro, quando nós formos tentados, nós vamos fazer igual o nosso colega. Ainda bem que ele não está aqui hoje, que ele já fez o ET, mas depois, uma vez, ele disse que foi tentado assim, da forma, o primeiro dia de serviço dele, ele já estava dividindo a caixinha que ele tinha feito. Ele disse que no primeiro momento ele se tremeu, não quis, não, muito obrigado, não faz parte. Ele também não foi acusar ninguém, nem denunciar ninguém, entendeu? Mas ele não quis, ele não se interessou. Sejamos esse no futuro. Devemos nos aprofundar nos estudos para conhecer e amá-lo, porque ninguém consegue amar o que não conhece. Nós temos que conhecer a doutrina espírita, essa busca da transformação do indivíduo moral, materialmente e exemplarmente. Completou Kardec: o espiritismo é um gigantesco oceano no qual nós espíritas ainda estamos na praia, estamos no começo. Há muito para mergulhar e muito conhecimento para oferir. E é dessa forma que conseguiremos conduzir a nossa alma a Deus. Viu? Na nossa transformação moral. E para encerrar, eu não podia deixar de, quando vocês forem na França, esse aqui é o túmulo de Kardec, viu? Eu já estou antecipando vocês que quando vocês forem lá, visitem, entendeu? Ele é o túmulo mais visitado na França, não só pelos espíritos, pelos curiosos, por todos. Tá bom? Aí na próxima semana nós vamos voltar de novo, já é um assunto Kardec. Na próxima semana nós vamos estudar, certo? O tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Cada um no seu quadrado. Tá bom? Queria dizer para vocês que essa apostila, inclusive foi criado um grupo aqui, aquele que ainda não aderiu, por favor, entre lá e no WhatsApp, se integre ao nosso grupo, que lá nós vamos trocar informações de estudo, né, do que vai acontecer. Se alguém interessar, essa apostila ela é disponibilizada no site da FEB, aula por aula. Mas quem gosta de estudar em casa, aqui no Centro Espírita tem a apostila para vender.
Viu? Quanto é que tá, Mike? Hã? Perfeito, viu? Mas eu acho que... Olha, eu acho que não tem necessidade. Hoje todo mundo tem internet em casa. Quem não tem é muito poucos. Então você pode ir lá e tirar e lá você imprimir para a sua fotografia. Eu falei porque você naquele dia disse que, né? Isso. Então, isso. Tá bom? Quem quiser, vamos estudar. Na próxima semana nós vamos estudar a tríplice aspecto da doutrina espírita. Por que a doutrina espírita diz que é ciência? Por que nós dissemos que é religião? Entendeu? Então nós vamos... Por que a filosofia está inserida na doutrina espírita? Tudo isso é o próximo assunto da semana que vem. Daqui vocês se tornarão ótimos palestrantes no futuro. Tá? Agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e logo após será servido um cafezinho aqui para quem, né? Tem cafezinho, né? Isso. Lá na cantina, lá, mas é de graça, pode tomar à vontade. Tá bom? Vamos convidar o nosso companheiro Isnani para fazer a nossa prece de encerramento. O nosso presidente, né? Todo dia que tem um presidente aqui na nossa frente. Vamos então levar o nosso pensamento ao alto. Pedir a Deus, Pai de infinita bondade, a permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje, agradecendo a assistência dos bons espíritos, agradecendo a equipe espiritual comandada por nosso irmão José Grosso, que nos orienta, que nos assiste, sob as ordens expressas do nosso Mestre Jesus. A gente pede pelos nossos lares, pelos nossos familiares, a gente pede pela saúde, a gente pede pelo conforto espiritual dos que sofrem, dos abandonados, dos aprisionados, dos viciados, dos desalentados. E a gente pede a Jesus que direcione os bons espíritos para dar assistência àqueles que mais precisam. E a gente roga a Mãe Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré, que esteja conosco, confortando o nosso coração na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do aperreio. Que Jesus esteja conosco em nossos corações, nos confortando hoje e sempre, que assim seja, Senhor.